Não estou vendo, não tô vendo nada. Esse aqui é o que eu abri hoje para fazer. Essa daqui é a passada. A gente terminou a aula nisso daqui, se eu não me engano. Que estranho. Deixa eu ver se eu não coloquei isso aqui em nenhum outro lugar. Não, por alguma razão estranha, essa parte mudou de lugar. Tudo bem, eu vou pro final. Tá aqui. Então não perdi, não. Menos mal. Então, vamos considerar os EX2 nulo, próximo de zero. E o grande problema é saber quanto vale a impedância de magnetização, né? Vou adotar que tem fase conhecida de 60 graus. Eu não sei a magnitude do Zn. E eu vou querer saber. Deixa eu ver quais as perguntas que eu vou fazer aqui, do que eu tinha selecionado. Espera só um pouquinho. Tá. Vou fazer duas perguntas. Qual a corrente? E dois, para STC. E em que posição da curva ele se encontra operando. Tudo bem, pessoal? Então, são essas duas perguntas aqui. Deixa eu explicar para vocês o que eu quero que vocês façam. Essa curva, tá? Ela está mais ou menos em escala que eu fiz aí. Acontece que eu não sei o valor do módulo de Zn, eu sei o valor da fase de Zn, né? E eu estou pedindo a corrente 2, que depende do módulo de fase de Zn, e também eu quero saber em qual posição da curva ele se encontra operando. Então, vai depender do módulo de Zn que você não tem, né? Então, vocês podem resolver um processo, vocês podem resolver isso daqui usando uma espécie de processo iterativo ou tentativa e erro. Quer dizer, vai variando o valor de Zm de módulo e resolve a equação do circuito elétrico variando o valor de Zm. Tá? E aí vocês posicionam, em função do Zm que você vai variando, qual é a curva de operação, em função daquele Zm que bate com a curva de saturação. Tudo bem, pessoal? Se vocês fizerem isso, vocês vão achar o ponto que eles se encontram operando aqui nessa curva. Tá? Uma coisa é você fazer visualmente, obviamente, né? Outra coisa é você traçar a curva de operação em função do Zm diretamente em cima do gráfico da curva de magnetização. E o ponto de cruzamento das duas vai te dizer em que região você está operando. Tá? Não é muito comum isso, mas é para ter uma ideia de vocês do impacto do valor de Zm no ponto de operação do TC. Tá? Eu vou abrir essa questão no disciplinas e vou mexer no prazo de entrega de vocês, tá? E aí vocês tentem fazer. Eu vou deixar até o final do. Vou deixar até sexta-feira aqui, até o final da semana. E aí vocês tentam fazer em algum momento. Tá? Não é muito complicado, tá? Vocês vão variando o valor de Zm e, e vão chegando aí no ponto que ele está na curva. Vou abrir isso aqui, vou colocar no fórum.
Vou deixar isso aqui, as duas perguntas, aqui embaixo, do fórum. Não posso colar. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Ok. Tudo certo. Bom, então o que vocês vão fazer? Se vocês chutarem o valor de ZM, de módulo, vocês resolvam o circuito elétrico que descreve o comportamento do TC. Aí vocês vão achar uma relação entre a corrente de magnetização e a tensão no ramo magnetizante. Aí vocês vêm aqui e põem um pontinho aqui. Aí vocês fazem um novo ZM, põem um outro pontinho aqui, põem um novo ZM. Aí uma hora, a reta que vocês estão desenhando, que vocês estão admitindo, né, que esse ZM não varia, né, passar, claro, em um certo momento ele vai variar quando estiver saturado, mas essa reta presume que ele tem algum valor representativo para 60 Hz e, portanto, uma corrente de magnetização que tem 60 Hz que o percorre. E não é exatamente isso que acontece, mas é uma boa aproximação. Aí vocês vão traçar uma reta aqui. O ponto de cruzamento dessa reta com a curva de magnetização te dá uma ideia de aonde você se encontra. Se o ponto acontecer nessa região, ele está na região linear. Se acontecer próximo ao joelho da curva, ele está na região que começa a ter saturação e ele é bastante não linear. E depois o ponto que ele está, que é linear, mas ele se encontra bem saturado, que é desse ponto aqui em diante. Eu quero saber qual dessas três regiões ele se encontra. Tudo bem? Bom, eu preciso mexer na data do fórum, para vocês poderem resolver isso daí. Então, vou deixar essas duas perguntas. Eu vou deixar o fórum aberto até sexta-feira, o começo da aula. Então, vou ativar aqui as configurações. Não, não é isso que eu queria. Quero ativar a edição. E mudar a data aqui de entrega desse fórum. Vai ficar até o dia 4 de setembro, às 13 horas. Certo, né? Bom, então continuando aqui, vamos falar sobre saturação por corrente contínua. Comentei com vocês o que é, né? Mas eu não equacionei ainda. E eu queria equacionar a saturação por corrente contínua, da mesma forma que eu tenho feito equacionamento para todos os fenômenos que envolvem os transformadores de instrumentação, né? Mas, de novo, quando você fala em fenômenos dinâmicos, né, o problema, oi César, é o ângulo da impedância do ramo magnetizante, é 60 graus. Então, o ZM, eu estou falando aqui, que esse ZM aqui, deixa eu escrever aqui em vermelho, esse ZM aqui, eu não sei quanto ele vale em módulo, né, mas é módulo ZM com fase 60 graus, tá? Então, o que você vai fazer? Ao invés de ficar chutando todo tipo de fase e todo tipo de módulo, você vai simplesmente chutar esse valor aqui. Resolver a equação que descreve o comportamento elétrico do transformador de corrente e fazer o procedimento que eu comentei com vocês. Tudo bem, César? Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, a saturação por corrente contínua também é um fenômeno dinâmico, né? Ele é mais difícil de ser equacionado, tá?
do que a saturação por corrente alternada. O que acontece dentro do TC é parecido, né? Embora a saturação por corrente alternada, você vai saturar nas duas pontas da curva de esterese. Na saturação por corrente de contínua, você está deslocando o ponto central da curva de esterese para um ponto diferente do 00. Ah, sim, Rodrigo, eu esqueci de falar isso daí, obrigado. Admitir que I1, aí, I do primário é 5.000 amperes, tá? Tudo bem? E aí você precisa fazer uma solução do circuito, considerando, então, uma solução dinâmica usando transformados de Laplace. Não tem jeito, tá? Então, para análise da saturação por corrente contínua, a gente vai considerar uma simplificação da rede elétrica, senão a gente vai ficar com um problema muito complicado, né? Então, para análise da saturação em corrente contínua, pode-se representar o sistema de forma simplificada. E aqui eu vou desenhar o equivalente do sistema usando o equivalente de Thevenin, claro, tá? Então, imagina que eu tenho um V de Thevenin, que eu vou admitir um sistema monofásico por enquanto. Então, a tensão V tem módulo V e fase gama. Esse sistema aqui está em série com uma impedância indutiva, seria impedância indutiva de Thevenin, que eu vou chamar aqui de RL, e aqui vai ser JXL. E esse sistema aqui alimenta uma carga, que também tem parte real e parte imaginária. Então, esse aqui é o museu da carga. E isso aqui seria o funcionamento do meu sistema em regime, né? Então, se eu fizer um dimensionamento correto do meu TC, essa situação não deve produzir nenhum efeito de saturação no TC. O que acontece é que se eu tiver um curto-circuito, próximo à carga aqui, por exemplo, em um determinado instante de tempo t, modelado, então, por um fechamento de uma chave aqui, um curto franco, então, vou imaginar que essa chave fechada em t igual a zero, o que acontece é que esse sistema aqui vai vai produzir, então, né, uma sobretensão aí, decorrente do fechamento de chave, obviamente vai ter uma sobrecorrente também, porque eu estou reduzindo a impedância vista pelo equivalente de Thevenin, e esse comportamento dinâmico aqui, ele vai vir atrelado a uma componente unidirecional da corrente, que é isso que provoca a saturação por corrente contínua no transformador de corrente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professor, tudo certo. Sim. Ok. Tudo certo. Então, antes do fechamento da chave, o que eu tenho é a tensão vai ser igual a R mais J ômega L vezes I, né? Onde
A resistência R vai ser o RL mais o RC e o XL, o X, né? Quer dizer, nesse cara aqui de X, vai ser XL mais XC. E por que é importante saber quanto vale a corrente antes do fechamento da chave? É importante porque essa corrente vai ser a corrente no instante t0- quando resolver a equação diferencial que vai representar o meu novo circuito, que é o circuito sem o Z da carga, né, na hora que eu fecho a chave. Né? Então eu posso escrever a corrente em função da tensão, o I vai ser igual a V que multiplica 1 sobre. Professor, Oi, depois que você acabar de escrever, você pode voltar no slide anterior? Que eu Karen, não consegui copiar. Peraí, um segundinho. pode escrever. Eu falei para vocês, eu esqueço que eu não estou na lousa. Então... Ok, ok. Foi aqui, obrigado. Beleza? Então vamos lá. Então a corrente em relação à tensão é essa expressão. Eu só vou eliminar aqui o denominador do número complexo. Então isso aqui vai ser igual a V vezes R menos J ômega L dividido por R quadrado mais ômega quadrado L quadrado. Isso aqui vai ser igual, então, se eu separar em parte real e parte imaginária, esses dois argumentos aqui, embora a tensão seja, também tem a parte real e a parte imaginária. Não é boa essa ferramenta, me dá uma facilitada para escrever as coisas. Vamos lá. E aqui vai ser V vezes 1 com fase 90, menos 90. Então, se eu quiser fazer no domínio do tempo, tem que fazer a transformada inversa. Ou seja, Laplace a menos 1 do I de S. Eu vou ter, então, que o I de T vale R sobre R quadrado mais ômega ao quadrado L quadrado vezes VP, que é a tensão de pico, né? Cosseno de ômega T mais gama, mais ômega L sobre R quadrado mais ômega ao quadrado L quadrado vezes V de pico, cosseno de ômega T mais gama, menos 90 graus. Bom, acontece que isso só vale, né, de menos infinito, é menor que t, é menor que zero. O sistema está ligado há muito tempo, então isso aqui é o nosso t zero menos. E aí, se eu quiser resolver isso aqui no transitório de fechamento da chave, eu preciso resolver a equação diferencial que descreve o meu circuito. E aí eu tenho mudança na resistência e na indutância, deixa de ser a resistência total, passa a ser só a resistência RL, deixa de ser a indutância total, passa a ser só a indutância LL, né?
E eu vou escrever uma equação diferencial de primeira ordem. Então, posso passar, pessoal? Calma. Ok. Ok. Então, o transitório de fechamento da chave vai ser a equação que vocês já conhecem, já escreveram isso aqui inúmeras vezes, que é essa equação aqui, certo? Só que na hora que eu faço a transformada de Laplace, eu não posso considerar condições iniciais quiescentes, porque eu tenho corrente no instante t zero menos. Claro que não é sempre que eu tenho essa corrente, né? Por exemplo, posso ter um curto-circuito com a corrente passando pelo zero, né? Mas vamos pensar um pouco no fenômeno elétrico, que é uma coisa importante, quer dizer, no fenômeno físico, antes de escrever a equação elétrica e ficar fazendo modelos sobre coisas que podem não existir. Qual é a chance de você ter um curto-circuito com a corrente passando pelo zero? Então, você precisa saber a natureza do curto-circuito, primeiro, e depois fazer uma análise dessa natureza e verificar se acontece com a corrente passando pelo zero. Então, vamos pensar o seguinte: o sistema operando em condições normais, você tem predominância de carga resistiva, né? As cargas são mais resistivas do que indutivas ou capacitivas. Então, a corrente está mais próxima, a fase da corrente está mais próxima da fase da tensão. O que pode acontecer no curto-circuito? Normalmente, o que pode acontecer é um rompimento do dielétrico com a formação de um arco elétrico. O rompimento do dielétrico pode acontecer por deposição de sujeira na cadeia de isoladores numa linha de transmissão, ou até mesmo um rompimento da isolação de uma máquina, de um transformador. O transformador tem outros fenômenos que depois eu falo. Então, vamos pensar numa linha de transmissão primeiro, né? Então, quando é que vai ter um rompimento dielétrico? Quando você tem um gradiente de tensão muito grande. Esse gradiente de tensão vai acontecer no pico da tensão. E se é no pico da tensão, a corrente não está passando pelo zero, né? Então, a corrente também tem um valor diferente de zero. Então, ela existe na hora do curto-circuito, tá? Quando é que você pode ter um transformador, por exemplo? No transformador acontece uma coisa muito similar. Se for uma falha de isolamento, né, das bobinas do transformador, né, dos enrolamentos do transformador, o que acontece tipicamente é uma falta que é chamada de falta incipiente, né, se isso acontece dentro do transformador. Então, é uma falta entre uma, duas espiras, não mais do que isso, que aquece o óleo que isola o enrolamento do transformador, mas não chega a danificar o transformador, né? É um pequeno arco que se forma ali. Acontece que esse arco degrada o óleo isolante até um ponto que ele deixa de isolar corretamente o transformador e esse curto, então, se transforma num curto de verdade que danifica o equipamento. E esse curto também acontece quando você rompe de elétrico. Você rompe de elétrico quando você tem um nível de tensão que permite que a corrente circule pelo isolante na sua camada de condução. Não, né, você conduz corrente, não é corrente de deslocamento, tá? Então, você vai ter corrente no instante t zero menos. É muito difícil não ter. Então, se eu fizer no domínio da frequência, vocês já também estudaram isso aqui em circuitos, acho que bastante, até os sistemas de primeira ordem, né? Então, se eu fizer o Laplace aqui, da expressão total ali, né? Então, se eu fizer o Laplace da expressão, eu vou ter que V de S vai ser igual a RL vezes I de S mais LL I de S menos LL de I para T igual a zero menos. Tudo bem? Então, se eu quiser voltar
para o domínio do tempo, eu preciso resolver um sistema agora que tem uma parcela aqui que já é bem complicadinha, que é essa parcela aqui. Certo? Então, o que eu fiz aqui para resolver isso daqui foi simplesmente montar a equação no domínio da frequência e usar ferramentas computacionais que fazem a inversão para você. E chegam em valores bem grandes, aí, em expressões bem grandes, aí, com várias variáveis, etc. Eu acho que não vale a pena perder muito tempo nisso, tá? Se vocês quiserem depois, eu posso passar algumas referências que tratam desse assunto. E por que eu falo que não vale a pena a gente perder tempo fazendo a transformada inversa, né, dessa expressão aqui? Porque eu fiz simplificações bastante contundentes no meu sistema. Né? Vamos voltar aqui para trás no desenho aqui do sistema. Olha isso daqui. Isso aqui é um sistema muito simplificado. Né? Quer dizer, se eu tiver uma linha de transmissão, né, e quiser estudar curto-circuitos nessa linha, o curto-circuito acontece internamente nessa linha, né, quer dizer, né, no trecho entre o terminal local e o terminal remoto da linha, eu tenho TC nos dois terminais, então eu não consigo representar o sistema por meio de um equivalente de TV não apenas, eu teria que representar pelos seus dois equivalentes, um em cada terminal. Teria que equacionar a superposição de efeitos, né, das duas fontes, então eu teria que fazer a superposição de efeitos, resolver isso no domínio da frequência, depois fazer a transformada, e aí a situação começa a se complicar cada vez mais. E ainda assim eu estou fazendo simplificações, né, porque eu estou usando um circuito monofásico, não estou resolvendo o circuito trifásico. Eu não acho que vale muito a pena a gente ficar avançando no desenvolvimento dessa resolução, porque ela é muito simples. Né? Uma outra forma de se fazer, na verdade não a resolução é simples, né? É uma antitransformada complexa em cima de um sistema que não representa bem a realidade física, é isso que eu quis dizer. Uma outra forma de fazer isso é fazer a superposição do circuito em regime permanente senoidal com a solução natural do circuito. A maioria dos livros de proteção faz desse jeito. Tá? Então, vou escrever aqui. Uma outra forma de resolução superpõe curto-circuito em regime permanente senoidal a solução natural do circuito. Obtém-se, então, a seguinte expressão matemática. Que vai ser o de t é igual ao ICA de pico, que é a corrente em regime permanente de curto-circuito, cosseno de ômega t mais gama menos θ, mais a zero Vz elevado a menos beta vezes t, aonde o beta vai ser o RL sobre LL e o A0 vai ser o menos ICA de pico, cosseno de gama menos θ. Isso que vocês já viram em solução de sistemas de primeira ordem, provavelmente em circuitos. Tá? Tá? Claro que essa condição aqui, ela vem do fato de que não pode haver descontinuidade de corrente, né? Então a corrente em T igual a 0 menos deve ser igual à corrente em T igual a 0 mais. Né? Não pode ter descontinuidade, então você tem que fazer com que a corrente seja a mesma. Bom, então o que você tem aqui é aquilo que vocês já conhecem.
Vocês já fizeram ensaio de curto-circuito em máquina síncrona, não? Em laboratório? Sim. É aquele perfil que vocês enxergam no cálculo de curto-circuito, que tem um subtransitório, transitório, depois o regime permanente do curto, tá? Então é mais ou menos esse comportamento que você enxerga. Claro que você pode ter, a depender do momento que acontece o curto, você pode ter mais ou menos componente exponencial amortecido, ou a componente unidirecional da corrente, que é essa daqui, né? Essa é a componente unidirecional da corrente. Isso pode impactar mais ou menos a saturação do TC, mas você sempre tem que considerar que é o pior caso, tá? Para fazer o dimensionamento. Então, só resumindo isso, o gama, ele define em que ponto da onda de tensão ocorre o curto-circuito. Né? Se chama isso point on wave. Eu já vi isso daqui e eu já vi também instante de inserção. Eu falo mais instante de ocorrência. Faz mais sentido para mim, embora na literatura vai ter gente que vai insistir com o instante de inserção do curto, né? Mas inserção parece que sempre tem um sujeito que faz a inserção do curto e nem sempre tem alguém dando curto de propósito lá. Então eu prefiro ocorrência, tá? Com gama igual a zero, o curto ocorre no pico da tensão. E com gama igual a 90, o curto ocorre no zero da tensão. Para efeitos de estudos elétricos, e aqui eu não estou falando de estudos para proteção de sistemas elétricos, você precisa estudar o que acontece com o curto-circuito nos sistemas elétricos e determinar qual é o efeito de um curto-circuito com relação às sobretensões que podem acontecer decorrentes, então, da inserção do defeito em instantes que são aleatórios, digamos assim, né? Então, você faz um estudo estatístico variando o ponto de inserção para ver o quanto você vai ter de sobretensão, de componente aperiódica na sua rede em função daquele defeito. Tá? Para proteção não é assim que se faz. Tá? Para proteção o que você faz é considerar o pior caso e tentar resolver a situação para o pior caso. Então, se eu for falar de dimensionamento, né, critérios de dimensionamento para TCs, eu tenho que considerar isso daí. Então, vamos falar sobre os critérios. Então, o primeiro critério é o atendimento à classe de precisão padronizada. Isso é uma condição imposta pelas normas e pelos fabricantes. Ah, tá bom, Adrian, obrigado. Verdade. Porque vocês têm o lab de máquinas que envolve ensaio de curto só no quinto ano, né? Com a beta, é isso, né? É agora, né? Nesse semestre agora.
Ok. Então, o primeiro critério de dimensionamento, depois a gente faz uma... Eu mostro para vocês aí o curto-circuito. Então, é o atendimento da classe de precisão padronizada que é uma condição imposta pelos fabricantes. Então, normalmente, se vocês atendem, são dois critérios que são atendidos, tá? Você não vê muita padronização nisso daqui. Então, isso aqui tem muito a ver com o engenheiro de proteção que faz o dimensionamento, tá? Então, o que você vê na literatura, tipicamente, é o curto-circuito máximo em função da corrente primária nominal. Aí eu estou falando do TC, tá? Tem que ser menor ou igual a 18. Isso aqui é aproximadamente, aliás, é exatamente 90% de 20 vezes a corrente nominal do TC, tá? Então, a primeira coisa que você faz é isso. Então, você faz a seleção do TC olhando para a corrente máxima de curto-circuito. Então, é preciso fazer o cálculo da corrente de curto-circuito, estabelecer qual é o seu valor máximo, né? E ficar dentro desse critério para atender a classe de precisão. Você vai ficar dentro da classe de precisão do equipamento, conforme dado pela norma. Então, o equipamento tem uma certa classe de precisão, se a classe de precisão é dada pela norma, se a corrente máxima de curto tiver até 90% de 20 vezes a corrente nominal do transformador de corrente, você vai atender a classe de precisão. Ou seja, se é um equipamento que tem 10% de precisão, e você tiver uma corrente máxima de curto que está dentro desses 90% de 20 vezes a corrente nominal, você vai ter 10% de precisão no seu TC, com garantia disso. Tá? O segundo critério para atender a classe de precisão padronizada é que a tensão secundária máxima dividido pela tensão da classe tem que ser menor ou igual a 0,8. Isso daqui é 80% da tensão para o TAP selecionado. Tudo bem, pessoal? Tem que tomar cuidado aqui, porque você compra um TC, ele tem TAP, por exemplo, 3.000 para 5, 2.000 para 5, 1.000 para 5. Em 3.000 para 5, a tensão secundária é a tensão máxima. Só que se você mudar 1.000 para 5, essa tensão cai de 3 vezes. Tá? Então, você tem que olhar qual é o TAP que você selecionou, calcular qual é a tensão máxima para esse TAP, né? Que é o V-classe, e em função do burden que você tem no TC, descobrir qual é a tensão secundária que vai aparecer. Se essa tensão for 80% da tensão, até 80% da tensão máxima da classe, né, que é o V-classe, aí você garante que você ainda está na região linear do transformador de corrente. Qual que é o problema aqui? Você precisa saber qual que é a forma de ligação dos TCs
porque é a forma de ligação dos TCs que define como se calcula a tensão no secundário dele, tá? E na cabeça de vocês, você fala assim, vou ligar os 3 TCs em estrela, meço corrente de linha igual a corrente de fase, e aí, beleza. Aí, qual que é o burden que eu tenho? O burden que eu tenho é a resistência de burden, a resistência da fiação somada, né? E a resistência interna do TC. Então, você soma a resistência de burden, a resistência da fiação e a resistência interna do TC. Agora, qual que é o problema? O problema é que, dependendo do tipo de proteção que você faz, você precisa medir corrente de neutro. Então, você tem um TC de neutro, desculpa, você tem um burden de neutro, ou seja, você tem um relé de neutro. E ele vai aparecer nessa conta aí. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado na hora de calcular qual é a tensão no secundário do TC, e para isso você precisa saber como é que os relés estão ligados. Tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui para mostrar para vocês. Não sei por que essas páginas estão acontecendo isso. Não sei se o documento está com muita página, deixa eu ver se eu arrumo isso. Acho que agora eu arrumo. Bom, então imaginar a seguinte situação. Eu tenho 3 condutores do meu sistema elétrico, né? Eu vou instalar aqui os TCs para medir corrente nesses 3 circuitos aqui. Eu vou usar já aquele desenho que a gente já usou algumas vezes. Aí eu tenho a resistência interna de cada um dos TCs. Estou levando a fiação dos TCs que estão no pátio da subestação para dentro da casa de comando. Então tem a resistência da fiação. Nas 3 fases. Eventualmente, você pode até ter algum acoplamento mútuo, tá? A tensão é baixa, então isso aí não deveria ser um problema. Mas, a rigor, você pode ter. Chegou na casa de comando, você tem os relés. Então, imaginar que eu tenho aqui um relé para cada fase, com a sua resistência de burden, e depois eu tenho um relé para o neutro. Então, eu tenho mais uma resistência de burden aqui. Tá? Esses aqui são os relés de proteção. Bom, atualmente, como eu falei para vocês, essa resistência de burden é muito pequena. Não tem um impacto tão grande assim. Né? Então, só dar um nome aqui para cada um desses elementos, onde o RI é a resistência no secundário do TC. Normalmente, os TCs eles são construídos para ter baixa reatância
de dispersão, né? Então, você pode considerar que a reatância no secundário é muito baixa, bem menor que a resistência. RF é a resistência da fiação e o RB é a resistência do burden. Como os relés eletromecânicos, eles são baseados no movimento entre um contato fixo e um contato móvel, né, você acaba modelando isso por uma resistência. Pode ter né, pode ser uma impedância, mas com um cosseno φ bem próximo de 1. Acabou faltando aqui desenhar o fio de retorno aqui. Então aqui tem RF também. Então, se eu for calcular qualquer tensão no secundário de qualquer um desses TCs, eu vou ter nesse arranjo específico, tá? É um exemplo que eu estou dando para vocês, não vai ser sempre assim. Então, o V secundário, por exemplo, aqui da fase A, quem que vai ser? Vai ser o RI mais RF mais R do burden vezes IA mais RF mais R do burden vezes o IN. Tá? E esse N aqui, obviamente, tem uma parcela do próprio IA. Tudo bem, pessoal? Então, dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Ok, valeu, obrigado. Bom, o segundo requisito é, é tentar evitar a saturação, né? Então, que é o B aqui, digamos assim. Então, o atendimento ao item A, que é o atendimento à classe de precisão, deixa eu só escrever item A aqui. Ele não garante que o TC estará operando sem saturação. Ele não garante. A grosso modo, e aqui eu estou falando, tipicamente os transformadores de corrente de proteção, que tem erros de 5 ou 10%, vou pegar o de 10%, um erro de 10% em 100 amperes, e aí eu estou pensando num TC com secundário de corrente nominal de 5 amperes, ou seja, 20 IN para um TC com IN igual a 5,
implica corrente de magnetização maior que 10 amperes, né? Porque a soma é fasorial. De magnetização, isso aqui, você imagina. E essa condição que é uma condição de saturação, porque eu estou falando de 10 amperes para magnetizar um núcleo de um transformador, deve-se apenas ao regime de curto já consolidado, em regime permanente senoidal. Ou seja, sem a componente exponencial amortecida. Então, o que se faz para mitigar isso daí? Né? Quer dizer... Professor, Oi. você pode, por favor, repetir o que é aquele 20N acontecer com 1N? Eu não entendi. 20 vezes a corrente nominal. Né? Ah, tá. Vamos voltar para outro slide aqui. Né? A classe de precisão, eu tenho que estar aqui até uns 90% de 20 vezes a corrente nominal. Por que 90%? Porque eu quero fugir do joelho. 20 vezes a corrente nominal, pelas normas de fabricação de TC, eu estou bem perto, aliás, já estou nessa região aqui, tá? Estou chegando na região de saturação, tudo bem? Por quê? Porque a classe de precisão diz o seguinte, é um TC de secundário de 100 volts com 10% de classe de precisão. Significa que quando ele tem 100 volts no secundário, ele está errando 10% na corrente. Errar 10% na corrente significa que ele está com 20, que para a corrente de 20 vezes a corrente nominal, ele está impondo 100 volts no secundário do TC e está errando 10%, ou seja, 100 amperes, você tem mais de 10 amperes no ramo magnetizante, ou seja, você está saturado, obviamente, você está longe da região linear, quando a saturação devia ser pequena. Aliás, como não deveria ter saturação, na verdade. Né? O erro vai ser bem menor do que 10%, isso que eu quero dizer. Tá? Então, o que acontece? Esse critério aqui, na verdade, é uma furada, esse critério. Tá? Eu vou ver se eu mostro para vocês depois a norma de TC, fala um pouquinho mais sobre a nomenclatura de TC, fica um pouco mais claro isso. Acabei não falando ainda disso. Então, ou seja, 100 amperes do secundário é 20 vezes a corrente nominal do secundário. Isso implica erro de 10% segundo as normas nacionais, brasileiras. Pode ser 5 ou 10%, dependendo do tipo de TC. Mas 10% é o mais comum. Aí significa que 10% em 100 amperes, você tem pelo menos uma corrente de 10 amperes de magnetização, ou certamente maior que 10 amperes. Isso em 100 amperes. Ou seja, você está errando muito, ele está saturado. Isso aqui se deve só ao curto-circuito, sem considerar que quando eu tenho a componente aperiódica, a corrente aumenta. O valor eficaz da corrente, não, porque o valor eficaz a gente só calcula por 60 Hz. Mas eu tenho uma corrente de pico maior, que pode até ser 2 vezes a corrente de pico de regime permanente senoidal. Ou seja, eu vou estar com, em algum momento, 200 amperes de pico ali, né? Que é mais do que 100 amperes. Ou seja, eu vou estar excursionando ainda mais para a direita na curva de saturação. Vou estar bem saturado, só em função, só porque eu somei a componente aperiódica ao regime permanente. Né? Então, o que o projetista faz? Ele pega uma reta de 45 graus, inclinada a 45 graus, e posiciona sobre a curva de saturação. E vê aonde essa reta se encontra com a curva de saturação. E ele escolhe um burden que produz para a corrente
nominal aquela tensão onde a curva de 45 graus encosta na curva de saturação, que é menor que a tensão secundária da classe. Vou fazer o desenho, vai ficar um pouco mais claro. Tudo bem? Só que isso garante que você está longe da saturação para a corrente de regime permanente senoidal. Se você precisa ainda garantir ainda que você está longe, se você tiver, por exemplo, uma componente unidirecional da corrente. Alguém abriu o microfone para me perguntar. Não, desculpa, Giovanni, acho que eu tinha deixado aberto, desculpa. Tá bom. Então, deixa eu desenhar aqui o que eu estou falando, e, de fato, eu acabei esquecendo de colocar, eu devia ter feito isso antes, de colocar como é que você escolhe TCC no caso brasileiro aqui. Mas espera aí. Depois eu passo a norma para vocês, e a gente vê isso junto. Mas deixa eu colocar aqui a figura, e talvez fique um pouco mais claro. O que acontece é o seguinte, quando o fabricante fornece o TC, ele vem aqui e fala assim, olha, eu vou errar 10%, essa é a precisão permitida, certo? Errar 10% significa já estar saturado. É isso que está acontecendo. Então, você já está longe da região linear. Você está aqui, ó. Tá? Então, a tensão secundária da classe é furada você especificar o seu TC para esse atendimento aqui. Porque qualquer corrente maior decorrente aí de componente unidirecional da corrente vai fazer você excursionar ainda mais para a direita na corrente de excitação, vai errar mais do que 10%. Então, um jeito de fazer isso é você pegar uma curva de 45, uma reta de 45 graus aqui e posicionar ela. Vou tentar fazer um 45 graus aqui. Essa ferramenta. Aí você vem aqui e posiciona esse 45 graus em cima da curva. Deixa eu só melhorar esse desenho todo aqui, né? Um pouco mais para cima. Vou imaginar que o V secundário da classe é aqui. Vou exagerar um pouquinho, só para a gente poder separar a escolha. Então, se eu tiver com tensão aqui, eu vou ter uma corrente de excitação já grande, né? Que é essa corrente aqui, e eu vou estar errando 10%, tá? Se for um TC de precisão 10%. Então, o que faz o projetista? Eu quero fugir do joelho. Então, eu pego uma curva, uma reta, aliás, que tem inclinação 45 graus, posiciono próxima à curva de saturação e acho o ponto que ela tangencia essa curva. Né? Isso aqui é 45 graus. E esse ponto aqui, então, eu considero como a tensão máxima que eu vou usar. Então, conhecendo o burden, essa a tensão secundária que eu vou escolher. Isso aqui, se eu sei o burden, eu sei qual é a tensão secundária. Lembra da equação aqui, ó. Né? Se eu sei o burden e sei a forma de conexão, eu consigo calcular a tensão secundária. E aí eu faço o quê? Eu ajusto o burden e a fiação de modo que essa tensão secundária não passe essa V secundária linha. Que aí eu não vou errar os 10%, eu vou errar menos. E mesmo que eu tenha uma corrente, uma sobrecorrente,
eu vou excursionar por aqui, mas não vou errar mais do que 10%. Bom, acontece que isso aqui resolve o erro de 10% para saturação para corrente alternada, de regime, né? Mas ela não vai resolver a saturação por corrente contínua. Tá resolvendo o erro de 10%, porque a tensão secundária da classe já opera num ponto saturado. Né? Então eu excursiono um pouco para baixo para resolver isso daqui. Só que ainda assim não resolve o problema da saturação por corrente contínua. Esse ponto é bom porque eu tenho uma reatância, uma impedância de magnetização bastante elevada, vou ter erros menores do que 10%, então eu vou ter uma resposta mais fidedigna do meu sistema de proteção, porque ele depende dessa informação para fazer o cálculo correto das grandezas de interesse. Tá? Então, uma outra forma é você também considerar no projeto a componente aperiódica. Então, para considerar isso daí, existe uma regra empírica. Então, deixa eu escrever aqui. Então, muitos projetistas consideram mais conveniente trabalhar no joelho da curva, e não na tensão nominal secundária da classe nominal. Ou seja, ponto onde a reta com inclinação de 45 graus tangencia a curva de saturação. Isso garante uma impedância de magnetização bastante elevada e erros bem inferiores ao erro permitido por norma. Agora, eu preciso também garantir que ele não erre, né, para a componente aperiódica. Agora, uma regra empírica para isso é você considerar que a impedância de Burden é 50% da carga especificada para a classe de precisão. Então, lembra lá, é um TC de 8 ohms de impedância secundária, impedância da classe. Então, você fala assim, então eu vou colocar no máximo 4 ohms. Isso é uma regra empírica para garantir esses 45 graus. Tá? Agora, para a corrente assimétrica, você tem um outro critério. Né? Você pode fazer uma regra empírica, que é pegar a tensão de joelho, que é essa V secundária linha, e trabalhar com metade dessa tensão de joelho. É um jeito de você fazer. Um segundo jeito de fazer é limitar a tensão secundária da classe em função da máxima sobretensão que você pode obter, que depende do equivalente de Thevenin visto do ponto de instalação do TC. Né? Esses dados, se for para a rede básica brasileira, você tem acesso. Tá? Então, são os critérios para mitigar a saturação por corrente contínua. Então, deixa eu colocar essas duas informações. Então, a regra empírica é impor carga secundária 50% da carga especificada pela classe de precisão. Isso corresponde a operar próximo do joelho da curva. Essa regra mitiga
os efeitos de saturação por alternada, porém, pode não resolver a saturação por corrente contínua. Para essa última, há dois critérios. Critério C1, deixa eu mais vai ser aqui, critérios usados para mitigar saturação por corrente contínua. Então, C1, trabalhar com uma tensão secundária igual a metade da tensão de joelho ou limitar a tensão secundária em V secundário vai ser, tem que ser menor ou igual ao V secundário da classe dividido por 1 mais x sobre r, onde o x sobre r vem do equivalente de Thevenin no ponto de instalação do TC. Essa regra, ela nem sempre é possível de ser cumprida, tá? Nem sempre. Você ficaria com um burden muito pequeno, tá? Ou a fiação impede que isso aconteça, né? Quer dizer, essa regra nem sempre é cumprida. Tem um problema adicional quando você trabalha com corrente, é que o sistema elétrico evolui ao longo do tempo, né? À medida que você põe reforços na rede, aumenta o seu parque de geração, aumenta a quantidade de conexões entre os terminais do sistema, naturalmente o que você está fazendo é mudando o equivalente de Thevenin visto pela barra onde aquele TC é conectado. Então, o sistema ele tem uma topologia variável, né, que vai sendo melhorada ao longo do ano, e essa topologia que é melhorada ao longo do ano faz com que o Thevenin mude. E mudando o Thevenin, você vai furar esse critério aqui de saturação por corrente contínua. Eventualmente, você pode furar também o critério de saturação por corrente alternada, porque o nível de curto-circuito de regime permanente muda. Então, é bom você fazer uma análise constante, né, dos TCs, aliás, do nível de curto nas barras onde os TCs estão ligados, justamente para identificar se isso ocorreu, se isso vai ocorrer, e se há mudança nos TCs, para adaptar esses TCs ao novo cenário, esse cenário está se consolidando. Então, diferentemente do que acontece com os transformadores de potencial. Uma vez colocados ali, o nível de tensão não muda, a sobretensão máxima que pode acontecer é 2PU, tipicamente, então você conhece quanto vale a tensão, você já projeta o equipamento para suportar aquela sobretensão e acabou. No caso do TC, não, o sistema se comporta e evolui ao longo do tempo. Tá? Bom, faltam 15 minutos para a gente encerrar a aula. Deixa eu ver se eu acho a norma que eu tenho de TC.
Então, deixa eu abrir aqui. Seria legal mostrar para vocês isso. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Eu tenho aqui a norma de TC. Vocês têm acesso a essa norma, pessoal. Então é NBR 6856. Vocês podem baixar pelo site da Rússia. Essa aqui, podem ver que aqui está a Universidade de São Paulo. Tá? E aqui tem todas as definições a respeito desse equipamento. E é uma norma. Então, norma, né, explica como é que você faz, como é que você deve atender as classes de precisão, quais são os TCs de medição, os TCs de proteção, condições sobre informações que o fabricante deve fornecer a quem cumpre os TCs e TPs, porque eles devem ser capazes de reproduzir os cálculos que eu estou mostrando para vocês. Né? Então, tem todas as informações aqui a respeito dos transformadores de corrente. Essa norma é bastante extensa, tá? Tem muitas informações aqui. Depois eu passo a parte mais interessante de vocês lerem aí. Faço um pouco sobre erro, né? Quais são as classes P, PR. Então, tem vários detalhes interessantes aqui dessa norma. Depois eu mostro para vocês alguma coisa de interessante daqui. Tá? Bom, eu queria começar falando sobre proteção, mas acho que eu vou deixar para sexta-feira. Eu vou começar a falar sobre proteção, sobre os princípios básicos do sistema de proteção. E como está faltando pouco tempo, acho que 15 minutos aí é pouco para eu começar. Bom, deixa eu falar sobre alguns aspectos e depois na aula que vem eu ponho isso aqui no papel e aí vocês ficam uma coisa um pouco mais consolidada. Bom, então quando você fala em proteção, né, você está falando em equipamentos e sistemas compostos por equipamentos cujo objetivo é isolar o equipamento defeituoso. Né? Então, primeiro, obviamente, a primeira preocupação é segurança das pessoas que utilizam o sistema elétrico, né? E uma segunda preocupação não menos importante é o patrimônio, né? Garantir que o seu patrimônio ele permanece íntegro durante toda a sua vida útil, né? Nem sempre o primeiro objetivo da proteção é evitar que uma pessoa que entre em contato com a rede elétrica não sofra uma descarga ou tome choque ou algo do gênero. Até porque é difícil modelar o corpo humano e diferenciar o corpo humano de uma carga elétrica convencional. Né? Então, para isso, existem outros dispositivos. Né? Em baixa tensão, por exemplo, existe o dispositivo diferencial residual que percebe correntes muito pequenas. Né? Ainda assim, são correntes que são bastante graves se percorrerem órgãos vitais, né? Principalmente o coração. Bom, mas então um sistema de proteção ele precisa atuar rapidamente, né? Porque quanto mais tempo perdurar uma corrente de magnitude elevada, 20 vezes a corrente nominal, por exemplo, mais rápido essa corrente vai danificar o equipamento, por efeitos térmicos até efeitos de esforços mecânicos. Né? Você imagina um barramento trifásico, uma subestação sendo percorrido por correntes de curto-circuito. Essas correntes produzem campos magnéticos bastante severos e esses campos magnéticos fazem com que materiais metálicos tenham a tendência de se aproximar. Né? Parece uma força magnética ali. E essa força pode ser grande o suficiente ao ponto de entortar um barramento de uma subestação, entortar, por exemplo, os barramentos que compõem os enrolamentos do transformador e por aí vai. Então você precisa atuar de forma rápida, você tem que atuar de forma confiável, e o conceito de
de confiabilidade é um conceito que tem dois aspectos importantes, vou falar sobre esses dois aspectos, e você deve minimizar como um terceiro objetivo, né, minimizar as áreas desenergizadas. Você deve desligar apenas o equipamento defeituoso, então somente ele, né? Então, todos esses critérios são critérios conflitantes, né? Quer dizer, se você é rápido, você pode não ser tão confiável, né? Se você quer ser muito confiável, você talvez desligue mais equipamentos do que você gostaria de desligar. Então, é um equilíbrio, né, de características que fazem com que a proteção, né, desenvolver sistemas de proteção, especificar sistemas de proteção, não seja uma tarefa muito fácil. Então, como eu falei, a velocidade de atuação ela reduz os danos aos equipamentos, né, por esses danos produzidos por estresse térmico e estresse mecânico, né. Ele reduz também a possibilidade de perda de estabilidade, né, porque quando você tem um sistema dinâmico e de repente você dá um curto-circuito nesse sistema, as máquinas que estão próximas ao curto-circuito têm a tendência de acelerar, porque você retirou uma parte da carga elétrica que elas estavam alimentando, então elas estão enxergando simplesmente o curto-circuito, então está entrando uma quantidade considerável de energia dentro delas, e, em tese, você não está mais drenando essa corrente, essa energia pelo lado elétrico, então as máquinas tendem a acelerar. Quem está longe do defeito percebe que as máquinas que estão, né, mais próximas do defeito estão alimentando mais o defeito do que as cargas que elas deveriam alimentar no sistema interligado. Por que isso? Porque no defeito a tensão abaixa, então é como se você desligasse, né, assim como você desconectasse os sistemas, ainda que eles estejam conectados fisicamente, né, no momento que você põe tensão igual a zero, você está desconectando esses equipamentos naquele ponto, né? Então as máquinas que estão conectadas por um lado e por outro, no lado que tem falta de demanda, as máquinas vão acelerar, no lado que tem excesso de demanda, as máquinas vão frear, só que elas fazem parte do mesmo sistema elétrico, então são máquinas acelerando, brigando contra máquinas que estão freando, e isso faz com que o sistema possa sair da estabilidade. E aí você vai ter condições mais severas, ali, você vai ter blackouts, etc. Né? Não existe nos sistemas de proteção uma segunda característica importante não existe o recheque, né? Quer dizer, o sistema ele não checa se está certo, se está errado. Se ele identificar uma situação indevida, ele vai desligar, né? Não é diferente, por exemplo, quando você faz o checksum, uma transferência de informação grande pela internet, né? Vem lá tem um algoritmo de checksum para ver se a informação veio. Se não vier, você consegue particionar o envio de vários pacotinhos lá para receber o seu arquivo no final, e você identifica exatamente o pacotinho que veio defeituoso, e você manda só mais alguns bytes e completa seu arquivo de alguns megas lá, e garante que ele chegou íntegro. Na proteção não tem isso, né? Houve defeito e você tem que atuar, então você pode errar na atuação. Quando você fala em confiabilidade, você tem dois conceitos bem conflitantes, né? Um é segurança, outra é operação. Quando você fala em segurança, é que o sistema ele é seguro quando ele atua exclusivamente para proteger o equipamento para o qual ele foi projetado para atuar, né? Então, você diz que aquele sistema de proteção é seguro, se ele protege uma linha de transmissão, ele só atua para aquela linha, né? Mas imagine uma linha de transmissão conectada no seu terminal local a uma linha e no seu terminal remoto a uma outra linha. Você imagina o que é você ser seguro para 100% daquela linha, quer dizer, passou da barra para o lado de lá, você sabe que é uma outra linha e não dá triplo. Isso, eletricamente, é o mesmo ponto, né? Como é que você vai discernir um do outro? E aí vem um outro conceito conflitante, que é a falha de operação, quer dizer, ele é confiável do ponto de vista de operação, ele sempre opera para qualquer defeito no seu equipamento protegido, né? Então, isso é uma coisa conflitante também, por quê? Porque o próprio equipamento de proteção, ele também tem modos de falha, né? De repente ele pode se desligar por alguma falha no firmware dele ali, e ele não protege o que ele deveria proteger, né? Então, são conceitos conflitantes em si, porque se você torna o seu sistema mais sensível
para garantir que ele opere para todas as condições, de repente esse aumento de sensibilidade faz que ele diminua a segurança, né? Que ele atue para defeitos ocorrendo fora da sua região de operação, fora do equipamento protegido. Né? Mas o exemplo da linha é o mais cabal, digamos assim. Né? Você quer proteger exatamente 100% da linha, e de repente você atua para 1 centímetro para frente daquela linha que já é a outra linha. Né? Então, são conceitos conflitantes, e tem um exemplo legal de dar, eu vou mostrar isso para vocês na hora que vem. Com relação a seletividade e coordenação, quer dizer, quando você precisa garantir que o sistema de proteção vai de fato operar, ele deve também confiar que, se ele não operar, tem um outro sistema que vai operar no lugar dele. Então você duplica o sistema de proteção, às vezes você triplica, você faz uma duplicação na própria subestação e faz um outro sistema de proteção que garante operação para um defeito nesse equipamento protegido por esses dois sistemas, mas estando em outra subestação, né? Por exemplo, você perdeu todo o sistema auxiliar de uma subestação, e aquela subestação está cega, ela não consegue ser operada, você não consegue automatizar nenhuma manobra, você não consegue controlar nenhum equipamento que está ali dentro, acontece o curto-circuito, os equipamentos que estão no entorno dessa subestação devem desligar. Obviamente, nessa condição, você vai desligar uma porção maior do sistema, mas ainda assim o sistema opera sem falha, né? O sistema como um todo de proteção aí, envolvendo mais áreas do que originalmente. Né? Então, são todos critérios aí de projeto de proteção que são conflitantes e que tornam, claro, a tarefa do engenheiro de proteção mais difícil, mas também mais desafiadora. Né? É criar uma inteligência para garantir que os seus sistemas vão continuar operando de forma segura, de forma confiável, entregando energia quase que de forma ininterrupta. Né? Então, o sistema elétrico hoje para a sociedade, né, ele é quase que onipresente. Né? A gente costuma, ficou na moda falar isso um tempo atrás, né? Se o Graham-Bell viesse, ressuscitasse agora e visse o que aconteceu com os sistemas de telecomunicação, ele não conseguiria reconhecer os sistemas que ele inventou, que não foi ele, depois eu falo quem foi. E se Thomas Edison levantasse do túmulo, ele veria a mesma coisa que ele inventou. Não é verdade, né? E aí eu vou rebater com uma outra pergunta, né? Quantas vezes vocês ficaram sem conseguir se comunicar pelo celular ou com a internet na casa de vocês nos últimos 6 meses? E quantas vezes vocês ficaram sem energia elétrica nos últimos 6 meses? Quiserem perguntar, aliás, eu vou deixar no fórum isso, aí vocês respondam no fórum, peraí. Semana passada. Sem eletricidade ou sem internet? Ou ambos, né? Uau. Então faz uma resposta rápida, aí são quase 6h30. Mas a brincadeira é essa. Já que eu falei do nome do cara que inventou o telefone, que não foi o Graham Bell, vocês foram enganados aí a vida toda. Meucci. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antônio Meucci? Eu achei que era Giuseppe. Peraí. Como é que eu vou procurar isso aqui? Não, eu achei que era Giuseppe. Antônio Santos Giuseppe Meucci, tá bom. Tem o Giuseppe no meio. Só que eu queria achar.
Tem um pedido de desculpas oficial do governo americano. Eu queria achar aqui, ver se eu acho. Peraí. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. A Library of Congress. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver, tem a historinha do cara aí, tá? Pra vocês aí, eu vou deixar aqui no Open Board. Vou deixar no chat também. Mas o interessante dessa história é que o governo americano pediu desculpas para ele porque ele morreu na miséria. E eu acho que o Graham Bell, ele não conseguiu renovar a patente. Tem uma história, eu li anos atrás isso daí, não lembro de cabeça a história, mas depois vocês podem olhar aí com calma. Então, Lucas, mas você ficou muito tempo sem? Perdeu muitas vezes aí a rede de telecomunicações? Pode abrir o microfone aí. Sem internet, isso. Tá. Não, beleza. Não, com certeza o uso da internet foi extensivo nesses 6 meses, né? Certamente o uso da eletricidade foi mais. Até porque se não tivesse eletricidade, você não teria internet. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer é o seguinte: tem um monte de inteligência na rede elétrica, um monte. Tem bastante inteligência para você operar um sistema desse tamanho, né? E é claro que se os dois ressuscitassem hoje, eles veriam um monte de inovações que foram construídas aí ao longo dos anos. É que o celular parece uma mega revolução, né? Mas a gente convive com a eletricidade há muito mais tempo, né? Então a gente acaba não dando o devido valor, né? Você chega em casa, acende a luz, está lá a luz, pronta para você usar, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, vocês estão liberados aí. Sexta-feira eu vou começar a proteção. Eu não falei com o professor Pellini ainda, porque ele está se arranjando ainda com a disciplina de quinto ano, ele dá aquela disciplina de introdução à engenharia, então está bem complicado aí. Eu vou ver se ele tem disponibilidade de fazer uma aula dessas, ou pelo menos, se ele não tiver disponibilidade, ele fazer uma apresentaçãozinha né, de algum tempo aí, deixar no YouTube para vocês verem. Beleza? Isso aí, pessoal. Bom começo de semana para todos. Vou parar a apresentação aqui. Boa noite, professor. Falou.